7 marcas de televisão, um mesmo objetivo: caber no seu bolso sem parecer que você comprou barato. Mas nem todas essas TVs aguentam o tranco depois de alguns meses de uso. Hoje, vamos analisar 7 marcas muito vendidas no Brasil, mostrar quais reclamações mais aparecem sobre cada uma delas, e no final revelar 2 marcas dessa lista que, segundo a pesquisa, realmente se destacam pela durabilidade e continuam aguentando o uso do dia a dia muito depois das outras. Antes de seguir, um aviso importante. O preço dessas televisões muda o tempo todo, sobe e desce sem aviso. E o verdadeiro segredo para fazer um bom negócio não é só escolher a marca certa, é comprar na hora certa. Por isso a gente criou um grupo de ofertas. O link está fixado aqui nos comentários. Esse grupo acabou de ser criado, então ainda tem pouca gente lá dentro, mas pode entrar tranquilo, porque a gente vai colocando lá, aos poucos, promoções específicas e cupons de desconto para essas e outras televisões. Começando pela AOC, marca que ficou conhecida por monitores de computador e vem crescendo forte no mercado de televisores de entrada, com preços mais baixos que o de marcas tradicionais. O problema mais citado pelos consumidores é bem específico: defeito na tela, geralmente em forma de faixas brancas ou distorção de imagem, aparecendo justamente pouco tempo depois do fim da garantia. Vários compradores relatam que, ao pesquisar sobre o próprio problema na internet, encontraram diversos outros relatos parecidos, o que reforça a sensação de que não se trata de um caso isolado, mas de uma falha que se repete em uma parte considerável dos aparelhos vendidos. Em alguns relatos, a assistência técnica identificou que a tela havia trincado por dentro, sem nenhum indício de queda ou mau uso por parte do consumidor, o que gerou desconfiança sobre a origem do problema. Como esse tipo de defeito costuma surgir depois do período de garantia, o conserto acaba saindo do bolso do consumidor, e o valor cobrado muitas vezes se aproxima do preço de uma televisão nova, o que faz muita gente optar por simplesmente descartar o aparelho. Vale lembrar que isso não significa que toda unidade vendida vá apresentar esse problema, mas o volume de relatos parecidos é grande o suficiente para merecer a atenção de quem pensa em comprar. A segunda marca é a Philco, uma das mais conhecidas quando o assunto é televisão barata no Brasil, com modelos que costumam vir com o sistema Roku e boa variedade de tamanhos. Só que a fama de custo-benefício também vem acompanhada de reclamações recorrentes. O relato mais comum é o de televisões que simplesmente param de ligar, muitas vezes acompanhadas de uma luz piscando sem nenhuma resposta do aparelho, mesmo depois de tentar todos os procedimentos indicados no manual. Também aparecem relatos de tela branca, tela com listras ou riscos horizontais e imagem que trava mesmo enquanto o som continua funcionando normalmente. Um ponto que chama a atenção nos relatos é o valor do conserto. Em mais de um caso, o consumidor foi informado de que consertar a televisão custaria praticamente o mesmo valor de comprar um aparelho novo, o que na prática torna o produto quase descartável quando o problema aparece fora da garantia. A empresa costuma responder às reclamações publicamente e orientar o envio para assistência técnica autorizada. Mas o volume de queixas parecidas, se repetindo ano após ano, ajuda a explicar por que tanta gente comenta sobre a durabilidade questionável dessa linha de produtos. A terceira marca é a Multilaser, gigante brasileira de eletrônicos que também aposta forte no mercado de televisores com preços agressivos. Aqui, boa parte das reclamações está relacionada a atualizações de sistema que travam o aparelho por completo, deixando a televisão praticamente inutilizável, ou demorando minutos para simplesmente ligar depois de qualquer atualização automática. Também existem relatos de televisões que, com poucos dias de uso, começam a apresentar listras na tela logo ao ligar, além de casos em que o defeito aparece antes mesmo do primeiro uso, com o aparelho ainda lacrado dentro da caixa original. Outro ponto criticado é a dificuldade de encontrar assistência técnica de fato disponível. Alguns consumidores relatam ter recebido indicações de endereços que, na prática, não atendiam mais o público ou nem existiam mais. Quando o reparo é encontrado, o valor cobrado tem sido apontado como alto se comparado ao preço original do aparelho, especialmente para quem comprou justamente pensando em economizar.
Esses relatos, somados, mostram uma marca com bons preços de entrada, mas com um histórico de pós-venda que ainda deixa a desejar segundo boa parte de quem já precisou recorrer a ele. Se você está gostando dessa análise e quer saber quais marcas realmente valem o seu dinheiro, se inscreve aqui no canal e deixa o like, porque ainda faltam 4 marcas para você conhecer, incluindo as 2 que mais se destacam em durabilidade nessa lista. A quarta marca é a Britânia, nome bastante popular no Brasil e presente em praticamente todas as faixas de preço, da mais básica até modelos maiores com recursos avançados. Apesar da popularidade, é também uma das marcas com mais reclamações registradas sobre televisores. Os relatos incluem desde aparelhos que chegam já com a tela trincada, mesmo em compras feitas diretamente pelo site oficial, até defeitos de listras na tela surgindo poucos meses depois da compra. Há também relatos de televisões que simplesmente param de ligar, sem nenhum aviso prévio, e de dificuldade para conseguir o laudo técnico necessário para a troca do produto, mesmo dentro do prazo de garantia. Em muitos casos, os consumidores relatam falta de assistência técnica próxima da sua cidade, o que obriga o envio do aparelho para localidades distantes e aumenta o tempo de espera pela solução. A empresa costuma esclarecer que todos os produtos passam por testes de qualidade antes de sair de fábrica, mas o volume e a frequência desses relatos, principalmente envolvendo a tela, que é a peça mais cara do aparelho, ajudam a explicar por que tanta gente hoje pensa 2 vezes antes de escolher a marca. A quinta marca é a TCL, fabricante chinesa que cresceu muito no Brasil nos últimos anos e hoje aparece entre as mais vendidas do país, disputando espaço direto com marcas mais tradicionais. De forma geral, a marca é vista de forma positiva pelo público, principalmente por entregar boa qualidade de imagem por um preço mais em conta. Ainda assim, existem relatos relevantes de defeito, como televisões que apagam sozinhas e não voltam a ligar, mesmo sem nenhuma oscilação de energia ou queda registrada, além de casos de listras na tela que voltam a aparecer mesmo depois de um primeiro reparo. Outro ponto citado por consumidores é a demora no retorno do suporte quando o problema não é resolvido de primeira, embora existam também relatos de atendimento rápido e resolução do problema através da troca da peça defeituosa. Comparada às 4 primeiras marcas desta lista, a TCL aparece com uma proporção menor de reclamações relacionadas à durabilidade, o que ajuda a explicar por que a percepção geral do público é de que os acertos costumam superar os problemas pontuais, mesmo não sendo uma marca isenta de defeitos. A sexta marca é a Samsung, maior fabricante de televisores do mundo e também líder de vendas no Brasil, com modelos que vão da faixa mais básica até aparelhos com tecnologia avançada de imagem. Mesmo sendo referência no mercado, isso não significa isenção total de reclamações. Existem relatos de televisões que desligam sozinhas e apresentam manchas na tela, além de casos em que o defeito foi identificado, segundo a assistência técnica, como consequência de impacto ou queda, o que impede a cobertura pela garantia. Esse tipo de resposta gera frustração em parte dos consumidores, que alegam não ter havido nenhum tipo de queda ou mau uso do aparelho. Ainda assim, quando comparada às marcas de entrada analisadas até aqui, a proporção de reclamações relacionadas especificamente à durabilidade da tela e dos componentes internos é bem menor, e o padrão de atendimento costuma ser considerado mais estruturado pelos próprios consumidores. Isso ajuda a explicar por que, mesmo com preço mais alto que boa parte das concorrentes, a Samsung segue sendo uma das marcas mais recomendadas por quem já teve experiência de longo prazo com o produto. Fechando a lista, temos a LG, outra gigante sul-coreana com décadas de experiência na fabricação de televisores. Assim como a Samsung, existem relatos pontuais de defeito, principalmente relacionados à tela e à placa principal, mas em proporção bem menor se comparado às marcas de entrada desta lista. O padrão que aparece nos relatos é de um pós-venda mais estruturado, com assistência técnica mais presente e prazos de garantia respeitados na maioria dos casos analisados. E aqui está a resposta que prometemos lá no início do vídeo. Entre as 7 marcas analisadas, Samsung e LG são as que mais se destacam quando o assunto é durabilidade. Isso não quer dizer que elas nunca apresentem problema.
Como vimos ao longo do vídeo, existe sim alguma reclamação pontual, algo que acontece com qualquer marca grande, mas a pesquisa mostra um consenso bem mais forte de que essas duas realmente se destacam por qualidade e durabilidade em comparação com o resto da lista, inclusive quando colocadas ao lado de marcas mais baratas. Então, se durabilidade é a sua prioridade número 1, esse é o caminho que mais aparece recomendado entre as 7 marcas analisadas hoje.